Beleza, pessoal? Estamos online aí. Nossa live hoje entrevistando o clarinetista Hudson Ribeiro, um grande amigo meu. Esperando ele ficar online aí e vocês também ficar online, tá? Esperando todos aí. Edson, seja bem-vindo à nossa live de clarineta hoje. Esperar mais alguém a chegar. Esperar o Hudson entrar também, né? Deixa eu ver se ele respondeu a mensagem que eu mandei pra ele. Ainda não respondeu. Show! Quem já for entrando aí puder compartilhar a sua live aí com os seus amigos clarinetistas e tudo mais. Hoje vamos entrevistar o clarinetista Hudson Ribeiro, clarinetista da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Salvador. Paulo, seja bem-vindo à nossa live. Vai começar a live agora, nós estaremos entrevistando o clarinetista Hudson Ribeiro. É um grande prazer ter vocês aqui nos assistindo. Quem puder compartilhar essa live para que mais pessoas possam assistir, que a gente possa dessa maneira divulgar cada vez mais a clarineta, ou clarinete, que você preferir, cada vez mais e mais. Seja bem-vindo aí, galera. Alan Castro, seja bem-vindo, Felipe. Tranquilo. Sonhos e Dongs. Seja bem-vindo também. Esperando aí o... Tranquilo, Felipe? Esperando o Hudson entrar online aí pra gente começar. Hudson, seja bem-vindo à nossa live. Vou convidar o Hudson aqui já, pra gente começar a nossa. Só você aceitar aí agora. Alô, Hudson? Oi, câmbio. Testando. Perfeito, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, e você? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, perfeito. Como é que tá o áudio aí? Tá saindo legal? Tá tudo tranquilo aqui pra mim. O áudio tá bom, a imagem tá boa, tá perfeito pra mim aqui. Ótimo. E aí, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado, Hudson, por aceitar o convite aí, participar dessa live aí. Maravilha. Tamo junto aí. Isso aqui é um prazer nosso também. Isso aqui é uma parceria que eu tenho com o Alfonso, né? Na segunda-feira eu faço uma live, na outra segunda ele faz outra. E na terça-feira a gente sempre procura convidar alguém para entrevistar, assim, alguém que a gente considera, assim, cada vez mais. Eu sempre tava vendo, né, o Alfonso fazendo muitas lives aí, grande super Alfonso. Mas o problema apesar da quarentena, eu tô envolvido com outros projetos pessoais também, né? Assim, sim, com certeza. Procurando me aprimorar mais, além de só tocar também na escrita, né? Mas é isso. Isso é como... beleza, então, Hudson. Vamos começar lá. Galera, esse aqui é o Hudson Ribeiro. Ele vai se apresentar, ele vai falar dele. Eu tive o prazer, o privilégio de conhecer o Hudson num intercâmbio lá na Geórgia, nos Estados Unidos. E de lá para cá a gente vem sempre conversando, desenvolvendo essa amizade cada vez mais. E Hudson, de antemão, eu gostaria que você começasse falando sobre a sua trajetória, como que foi na clarineta e tudo mais, assim, como que foi, o que é a clarineta e o que você fez até hoje já, assim. Sim. Então, mais uma vez, né, assim, boa noite a todo mundo, obrigado aí pelo convite, Hélio, Alfonso, né, assim, é um prazer, né, sempre poder compartilhar um pouco das nossas experiências com todo mundo, né. E eu comecei a tocar clarineta com 10 anos de idade, né? Assim, eu sou pernambucano, do interior de Recife, chamado Timbaúba, né? Uma cidadezinha pequena, bem bacana, que tinha 2 bandas de música. Tive a felicidade, né, de poder ter esse privilégio de crescer ouvindo música, né? Meu irmão mais velho tocava clarineta e saxofone e achava lindo, né, os desfiles marciais, aquela coisa, todo mundo passando ali, né, e todo mundo da rua ia para as portas, né, assim, então você imagina o quão é importante uma banda cívico, né, assim, uma banda filarmônica numa cidade, né, assim, eu acho super bacana, além de envolver toda a garotada, né, nisso, eu acho primordial. E aí, assim, a banda de música, ela
realmente, ela é uma escola formadora, né? Eu posso dizer isso porque eu vivi isso, né? Assim, antes de pegar a clarineta lá, né, nós passamos por um processo de aprendizado, né? Assim, temos que ler partitura, né? Fazemos todo um trabalho aí como é que eu posso dizer, meu Deus? De Um estudo teoria teórico, mesmo. assim, né? Isso de teoria, né? Começa com semibreve, olha, essa aqui é a semibreve, né? Essa aqui é a mínima, semínima, cocheia, semicocheia, fusa, né? Por aí vai, suas pausas, né? Essa semana, aí toda semana tinha uma lição, sabe, Hélio? Assim, essa semana você vai cantar de dó a dó, tudo em semibreve, né? Aí você ia lá, dó, ré, mi, isso já tentando colocar as alturas, né? Na semana seguinte, mínima e assim sucessivamente. Eu lembro de um estudo que me marcou, que realmente, né? O nome da banda, antes de mais nada, é a banda 1ª de Novembro, né? E tem também a Euterpina, lá em Timbaúba, Pernambuco. E aí, tinha esse exercício que marcava muito. Quem seguia na música e quem não seguia, né? E na época, Sim. eu e meu irmão somos três, né? E o mais velho já tocava. E aí chegou junto, a gente começou junto, né? Ele é 4 anos mais velho que eu, a gente chegou junto nessa lição e aí ele não conseguiu, né? E perdeu a paciência, disse assim, não vou estudar isso mais não quero não mais não. E assim, é uma lição que realmente é o divisor de águas, né? Quem conseguiria ter perseverança, resiliência para estudá-la, seguiria e ia ser provavelmente um músico. Tocar um instrumento, não necessariamente um músico profissional, né? Sim. E eu lembro desse exercício que era tudo em semicocheia, só que muito rápido, né? Dó, ré, dó, si, dó, ré, mi, lá, sol, dó, si, dó, ré, mi, fá, mi, sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, mi, lá. Só que ninguém nunca lia, sempre decorava. De tão difícil que ela era, né? Assim, e aí você ficava muito tempo. Dó, ré, dó, si, dó, ré, mi, lá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, ré, sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi, fá, sol. Muito tempo, né? Então é isso. Depois de 118 lições, o maestro da banda falava assim, agora você pode escolher um instrumento, qual que você quer? Aí eu falei, eu não sei. Gosto muito do saxofone, do clarinete. Então pega aqui o clarinete, seu irmão já toca clarineta, né? Para você vai ser mais fácil. Você tá falando, né? Tá bom. E antes eu já tocava flauta doce também lá, né? Então, que legal. Assim, foi um aprendizado muito bom, né? No ano seguinte eu não pude continuar, infelizmente, na banda porque a gente foi morar em Natal, nos anos 2002. E chegando em Natal, né? Minha segunda casa. Passei a maior parte de minha vida lá, até o ano passado. Eu passei um bom tempo sem saber o que era clarineta, né? Tudo isso, sabe, Hélio, começou por causa do meu avô, né? Meu avô é violonista e ele gosta muito de chorinho. Então, ele, desde pequeno, ele ficava me comprando, né? Assim, mas literalmente comprando, né? Assim, vai lá que eu te dou um chiclete, uma pipoca box. Uma pipoca box, maluco, velho. Ia na hora. Vou lá, era alegria naquela época. Com certeza. Se você ler essa lição aqui, eu vou te dar uma pipoca box. Eu disse, vamos. Então, né? Chegando em Natal, ele continuou com isso, né? Assim, se você ler esse chorinho, vai lá. Mas não pode errar nenhuma nota. Se não errar uma nota, eu te dou um picolé. Vamos lá, eu te levo na praia tomar uma água de coco, né? E aí, assim, foi um grande incentivador, né? Meu avô ainda está vivo, graças a Deus, está lá em casa. E esses 4 anos, assim, eu acho que em 2006, 2005, eu entrei no conservatório de música lá em Natal e ganhei uma bolsa, porque eu tocava chorinho justamente por causa do meu avô, né? E aí a gente atravessava a cidade inteira, bicho, de ônibus. Era 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Isso para participar de um ensaio, imagine, né? Eu sei como é que é isso. Então, assim, depois disso veio conhecer algumas pessoas, né?
tocava também lá, fazia aula de clarineta. Depois, em 2007, eu entrei no curso técnico na UFRN. Me formei em 2009, participei de alguns festivais já nesse meio tempo, como Poços de Caldas, né? Em 2008, 2009. Em 2009 fui para Fortaleza também. Só que nessa época os festivais eles eram longos, né? Assim, Sim. eu lembro que o de Fortaleza eram 3 semanas, bicho. Parecia que não ia acabar nunca, né? E acaba sendo cansativo também, né, pra gente, né? Imagina, dava a última semana, muita gente já indo embora, né? E aí você... Mas era muito proveitoso, porque a última semana era todo mundo relax, né? Já não tinha aula, Sim. o professor já ia pra pizzaria com você. Então, era muito bom. E aí, em 2011, eu fiz o ingresso na graduação, porque em 2010 não abriu, né? Abriu para saxofone, mas não abriu para clarineta. E eu lembro dessa história até hoje, porque foi um erro lá na hora de assinar, sabe? Na UFRN, imagine. E aí, JP, né? Então, já tinha chegado lá em Natal, em 2008, e JP entrou como professor de clarineta e sax, né? Só que eu era aluno de Ronaldo. O Ronaldo que se aposentou. E em 2010, a Mandi tinha acabado de voltar dos Estados Unidos justamente da classe do Joseph Heller, né? Que o McLaren que tinha guiado a Mandi lá pro Heller porque ele estava sem bolsa. E nesse meio tempo, aí em 2010 não abriu, eu comecei a estudar saxofone alto, sabe? Glasnost. Vou fazer saxofone, bicho, eu não vou ficar parado. Pô, Sim. Cheio de energia, né? Então, acabei desistindo, porque meu pai também me criticava muito, né? Assim, falava, isso aí não... sem futuro, vai fazer outra coisa. E meus irmãos também. O meu irmão mais velho ficava quieto na dele, né? Ele também tocava. Sim. Mas meu outro irmão falava, isso aí não dá futuro, não. Vai fazer engenharia, vai ser arquiteto, porque meu pai era arquiteto, né? Ah, sim. E falava, isso aí não dá dinheiro, não. Vai trabalhar, como é que você vai ganhar dinheiro? Aí eu falava, meu pai, tem tantas opções. Eu acho que só quem não consegue emprego é quem realmente não sacrifica um pouco de seu tempo para ser realmente um bom profissional. Porque se você é um bom profissional em qualquer área, o emprego você vai ter. Aí eu falava para ele, pode ser na área militar, tem o exército, a marinha, a aeronáutica, a banda dos bombeiros, da polícia militar. Tem várias opções aí, né? Eu acho que cabe cada um pesquisar um pouquinho, ver o que melhor se adequa, né? Aí sim. Eu pensava em ser militar, né? Gostava muito, até porque na época de escola a gente cantava todos os hinos, né? E a gente tocava os hinos também na banda, né? Assim, das marchas, né? E eu gostava muito. Mas aí depois a barba começou a crescer, bicho. E sempre eu tenho alergia, né? Assim, quando eu tiro aqui, dá muita alergia. E o que ia acontecer, né? Eu fui pro festival justamente em 2009, tive aula com Montanha e eu vi que a realidade do Nordeste, apesar de ter muita falta de acesso a material, sabe? Estar muito distante, eu vi que não estava da realidade de estudo e de um bom professor e de dedicação, eu acho que não estava tão, sabe, discrepante, né? Sim. Eu falava assim, nossa, a gente só não tem acesso a bom material, mas dedicação, musicalidade a gente tem bastante aqui também, dá para seguir, né? Eu acho que não é tão distinto, né? A cada ano depois que foi se passando, isso foi diminuindo cada vez mais, né? O acesso começou a ser melhor, porque imagina, eu tinha uma palheta, bicho, que tinha que durar um semestre. Sei como é que é isso. Não tinha boquilha, tinha amigos meus, aí era liga, eu usava liga de aparelho que pegava e fazia uns remendos, sabe? Acho que muita gente já fez isso, né? Não tinha boquilha, eu tocava com uma boquilha 5
5C da Yamaha. 4C da Yamaha. Nossa, horrível. Eu já usei aquelas rodelas do PET 2 litros como abraçadeira já, porque arrebentava, não tinha como conseguir outro. A gente sempre dá um jeito. A abraçadeira, sabe assim, foi coisa que era luxo, né? Primeiro sempre vinha a palheta. Depois, se possível, uma boquilha. E aí vinha o quê? Bandori, né? Não tinha outro. Sim. E aí, voltando em 2011, eu entrei na graduação. Fiz 2 anos de aula com a Mandi. E em 2013, teve uma oportunidade de estudar na Alemanha, né? Com o Wolfgang Maia, o irmão da Sabine Maia, né? Sim. E nesse meio tempo aí, foi uma parceria do governo alemão com o governo brasileiro, né? E 3 universidades brasileiras foram selecionadas nessa parceria aí com o intercâmbio, porque vários professores de lá já tinham vindo para o Brasil e conhecido, né? Assim, os alunos, os professores, entendeu? E gostou bastante. Eu acho que só, menos os professores de clarineta, mas os professores de cello tinham vindo, né? Para Natal, já com o Fábio Pérez Graves, que está lá, entendeu? Na Unirio também, na UFRJ. Então, essas 3 universidades, o UFRJ, o UFRN e o Unirio, foram as universidades que foram escolhidas para participar desse projeto, né? Do Unibral. Só que para participar, para você ser um bolsista, você tinha que fazer uma prova, né? Só que vem tudo muito assim. Quando eu conheci o Amandi, já sabia da trajetória dele, como ele tinha ganhado a bolsa, como foi o sacrifício dele, etc. e tal. Eu pensei, poxa, eu vou começar a estudar inglês também para estudar fora, né? Porque até o acesso ao material, tudo, esse lance de bolsa atrai muito, né? Atrai muito a gente. Então, eu já tinha começado, eu tocava na orquestra da universidade, então, com essa granazinha que rolava da orquestra da universidade, eu já investia em quê? Eu separava ali metade para a palheta, metade para o curso de inglês, né? Ia dividindo os dois, ia sobrevivendo. Até porque eu aprendi muita coisa com a Mandi, principalmente no quesito a poupança da palheta, né? Isso fica uma dica aí pra galera, né? Assim, separar um pequeno R$50, R$100 por mês, se puder, o valor que puder, né? Para investir em palheta ou em qualquer outro material, né? Interessante. Que você tá precisando, entende? Porque, veja bem, como as coisas no Brasil ainda até hoje são muito caras, né? A gente sempre espera alguém vir de fora para trazer. E aí você não sabe quando alguém vai vir de fora ou quando alguém vai, né? Entendeu? Você nunca sabe. Então, poxa, o cara tá vindo, sei lá, da Geórgia ou dos Estados Unidos, né? Tem várias lojas lá. É só mandar o dinheiro para ele. Se ele puder trazer, ele vai trazer, né? Mas para isso você tem que estar vindo juntando. Imagina, você não vai tirar do nada, né? E aí, em 2013 eu já falava um pouquinho de inglês, né? Eles pediam isso, não era fluente, mas entendia um pouco, podia me comunicar. E pediam um vídeo também, né? No ano anterior, em 2011, eu tinha sido vencedor do Festival Eleazar de Carvalho para jovens solistas. Oh, né? Que legal. E em 2012, eu tinha gravado um vídeo com a orquestra tocando Mozart inteiro, né? Com um maestro inglês chamado... Como é que era o nome dele? Eita, deu um branco agora. Mas tá no YouTube. Faz um tempinho já. Não, foi em 2010 eu ganhei, em 2011 eu fiz o concerto. E aí eu mandei a gravação do Mozart, né? No segundo movimento, principalmente, que eu achei bem bacana. E o Wolfgang Maia gostou, assim. Achou bacana, né? Que legal. E aí eu pude ter sido aceito, né? Assim, lembro que apenas eu e o Gabriel Peter fomos aceitos para participar. O Gabriel hoje está na UFRJ também. Era aluno na época, né? E aí fomos. Em 2014 eu voltei, me formei na UFRN, né? Porque foi um intercâmbio. Em 2015, isso bem resumidamente, né? Em 2014 eu ganhei
Em 2012, só recapitulando um pouco, eu fui para São Paulo para participar de um concurso dos vencedores desses festivais do Eleazar de Carvalho, que aconteceu em Fortaleza, Goiânia e no Rio, não lembro a outra cidade, eu acho que era mais para o sul. Não sei se você lembra. Em São Não vou Paulo, lembrar agora a também, que eram cidade. 4 cidades, né? Com Dona Sônia, a viúva do falecido Eleazar de Carvalho, do maestro. Sim. E em 2012, sempre assim, acontecia a final com os vencedores, né? Todos os vencedores de cada etapa, todo mundo participava, fazia ali a final dos vencedores, e eles selecionavam 3. Eram umas 10, 12 pessoas que já tinham sido vencedoras em outros locais, né? Porque o concurso era aberto para instrumentos. Tanto voz quanto... Sim. Não era o vencedor das madeiras, o vencedor das cordas, sabe? Não, eles Entendi. escolhiam 3 jovens solistas, né? Em cada cidadezinha dessa. Então, por isso que na final desse aí eram 12. E nessa final eles também escolhiam 3, né? A prova foi numa sala assim, eu lembro como se fosse ontem, porque era no estúdio a prova. Então eu disse assim, eu tô ferrado. Porque palheta em estúdio, meu Deus do céu. Salve-se quem puder, né? Ainda mais jovem, sem experiência, né? Bom, fiquei doido, fui pra lá. Assim, nervosismo e tudo mais, né? Tinha um tempinho pra tocar um pouquinho. Outra coisa que tinha que ter pianista, né? Então as peças, apesar de ser uma peça, o Rabot, o concurso do Rabot, o Mozart, e uma peça que aí eu já tocava a Fantasia Sul-América, né? Eu já tava com ela embaixo dos dedos. Mas tinha que tocar com piano. E aí eu fiz um ensaio com pianista, assim, meia hora antes da prova. Aí, imagina, o coração tava na boca. Mas, graças a Deus, assim, eu também pude ter a oportunidade de ter vencido lá, né? Legal. E foi muito bom. E isso também ajudou muito. Foi até quando eu toquei o concertino do Weber lá no Teatro São Pedro, com a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, né? Aí, voltando um pouco, em 2015, eu fiz o meu mestrado, entrei... eu te conheci lá, né, na Geórgia, em 2015. Foi. Quando eu voltei, eu já estava aprovado no mestrado lá na UFRN, eu fui justamente para ver essa bolsa, né, lá na UGA. Consegui a bolsa, mas a minha nota do TOEFL não foi boa, né? E aí eu também não tinha grana para fazer outra prova do TOEFL. Aí eu também... fiquei meio triste porque meu pai tinha falecido, aquela coisa toda que você pode perceber lá. Eu lembro. Né? Mas preferi ficar em Natal. Logo em seguida também passei para ser professor substituto na UFRN, né? Aí fiquei professor substituto 2015 e 2016. Entendeu? E aí nesse meio tempo, em 2017 aqui, aí muita coisa aconteceu. Depois fui tocar na Alemanha, a OPC foi tocar depois lá em Orlando, né, no Clarinet Fest, depois foi na Bélgica. 2017 eu fiz a prova aqui da UFBA, passei, mas não fui chamado logo de início e pensei que não iria ser chamado, né? E aí, sabe assim, começou tudo que estava subindo começou a descer, né? Sim. Aí começou a dar depressão, comecei a ficar muito triste, comecei a parar de estudar clarineta, né? Só que depois eu parava, conheci minha esposa hoje, falava assim, poxa, investi tanto na minha vida para largar agora, não vou largar não. Tenho patrocínio de clarineta. Na época não tinha fechado ainda com o Gal, mas estava na Devon, tinha palheta, já estava com a Silverstein, sabe? Falava assim, não posso desistir não, mas tinha muita vontade de desistir, sabe, Eli? Porque imagina, eu tinha um currículo bacana, mas não tinha emprego. E minha idade já estava avançada para fazer algum concurso militar, né? Então a única opção, viu, galera? A única opção que eu ainda tinha foi o quê? Estudar para fazer um concurso na polícia de Minas Gerais, né? Se eu não me engano, vai até 32, 35 anos, alguma coisa assim, né? Acho que é por aí.
E aí eu comecei a estudar um pouco, depois fui me envolvendo com outras coisas. Fiz uma prova lá em Portugal, na SMAI, na classe do Nuno Pinto e do Antônio Saiotti, passei, fui para lá, estava com uma meia bolsa garantida, mas chegando lá a lei portuguesa cortou, e aí não aguentei, tive que voltar, porque caiu. Fica pesado. Oi, Tô te caiu, ouvindo. foi? Tá me... Não, tô te ouvindo. Pronto, aí tá. Pronto. Pagar 100% eu não aguentava. Aí eu voltei. Nesse meio tempo que eu voltei, a UFBA me chamou. E aí eu disse assim, nossa, meu Deus do céu, Deus, tu é grande, né? Foi Agradeci de Deus, muito. rapaz, foi no tempo certo. Graças a Deus, aí assim, de lá pra cá, tô aqui, né? Trabalhando bastante na UFBA. Graças a Deus, com colegas maravilhosos, né? Assim, Sim. Pedro Rubato, que sempre foi uma grande referência para mim, hoje é meu colega, imagine. Né? Joel também. Excelente professor. A Patrícia, né? Patrícia Pérez, cubana, mas também agora é brasileira, né? Então, assim, eu tô conseguiu já a autorização. Tô cercado de excelentes clarinetistas, né, bicho? O que me motivou cada vez mais a continuar estudando, né? Então, assim, tô muito feliz, tô satisfeito, sabe, Ana? Isso aí. Então, galera, vocês estão vendo, vocês ouviram a trajetória do Hudson aí, ele contando desde o início que ele começou o estudo de clarineta. Então, às vezes a porta vai estar fechada, como ele falou. Basta a gente bater nela, arrombar ela, a gente tem que lutar, não pode desistir. Ele ficou meio triste ali para baixo e Papai do Céu abençoou ele que no momento certo, quando ele mais precisou, a porta abriu. Então, não desmotive, continue estudando. É Exatamente. isso aí. E Hudson, como que é hoje a tua rotina de estudo aí, Hudson? A minha rotina de estudo, você pode ver lá, desde 2015, de lá para cá não mudou muita coisa não, sabe? Ah, sim. Magnus foi meu colega de estar me formando, ele estava terminando a graduação. Um abraço. Magnus é um exemplo nítido, assim, que um cara muito batalhador, né? Hoje está na polícia lá em Minas, se eu não estou enganado. E aí, minha rotina de estudo, desde 2011, na verdade, mudou, teve suas variações, né? Se é assim que eu posso falar. Mas eu sempre fui um cara muito de fazer os aquecimentos, né? Nota longa, escalas maiores, menores, articulação, a escala com todas as articulações, né? Assim, exercício de língua, flexibilidade, afinação, tudo isso, né? Depois, isso leva em média aí 1 hora, sabe? Tudo isso. Quando eu tenho tempo é ótimo, quando não tenho, aí eu já vou para a orquestra sem fazer isso mesmo, né? Mas sempre que dá, eu tô fazendo, entendeu? Eu acho muito importante, principalmente porque existem os aquecimentos, na minha concepção, a curto, médio e longo prazo. Né? Sim. E aí eu posso dar exemplos. Nota longa é um aquecimento para duradouro. Sim. Entendeu? A articulação é um aquecimento que vai manter, isso tudo que vai manter a forma da tua embocadura, né? A curto, articulação staccato é um aquecimento a curto prazo, né? Você vê todo mundo chega lá para aquecer, não tem tempo, já vai, ele pega, pode perceber, todo mundo pega. Né? Porque mantém lá tudo, enfim. E a médio prazo seria um pouco desses estudos de flexibilidade com afinação, né? E eu sempre estou muito ligado a isso, porque assim, eu não estudo todo dia. Tem dias que eu não posso estudar, não dá, né? Sim. E isso tem me ajudado muito, porque assim, eu posso entender como funciona o meu corpo. Claro que essa técnica varia de pessoa para pessoa, né? Assim, cada pessoa, por isso que eu falo que foi uma mutação, né? Eu fazia de um jeito, no outro ano seguinte fazia de outro,
Na Alemanha fiz de outro jeito, depois voltei, tentei fazer menor, depois fazia de outro jeito, depois peguei um pouco. Foi uma mistura de todo mundo, Sim. né? Assim, a Uhum. Mangue, a Alemanha, com o Maia, o McClellan, o Joseph Heller, depois o Canadá. Esqueci de falar que eu tinha ido para o Canadá também, tocar com a orquestra Legal. da Nova Escócia em 2016. Né? Legal. Pude tocar com o grande Dominique Desolé, que agora é professor da Toronto University. Né? Foi um repertório excelente. A gente tocou o concerto de piano de Ravel, bicho. Imagina, eu toquei primeira clarineta, ele tocando requinta, velho. Pressão da bexiga. Posso imaginar. Pressão da bexiga, mas foi lindo, assim, cara super, hiper, mega responsável e amigo, né? E tava procurando alunos brasileiros, viu, gente, aí pra estudar com ele aí. Fica a dica aí. Então é isso, né? Assim, hoje eu posso dizer que eu estudo um pouco de tudo pro aquecimento, né? Faço um pouco de nota longa, mas nota longa crescendo e decrescendo, né? Assim, tem os estudos do David Weber, né? Não sei se você já pegou eles. Sim, sim. Também, aí eu saio misturando o estudo do David... Opa! Caiu. Tem os estudos do Ryan Weller, né? Sim. O esposo da Sabine Maia, que eu conheci ele lá na Alemanha. Ele me deu 4 livros dele, que fala sobre a técnica e os fundamentos da clarineta. Tanto para a clarineta francesa quanto para a clarineta alemã, né? É bacana, assim, eu acho bem, bem legal, porque ele é um cara mega inteligente, sabe? A aula dele foi sobre palheta e fundamentos da clarineta. E aí, no final da aula, ele puxou um livro assim, dessa grossura, escrito à mão. Todos os tipos de que ele palheta. Fala sobre palheta, né? Todos os tipos de palheta, bicho, e os cortes e etc e tal. E ele falava, né, que fazia todas as palhetas da Sabine Maia. E mesmo ele fazendo tudo igual, ela ainda dizia, tem um monte aqui que é só porcaria, né? Então, você vê, não é só a gente que sofre. Sim, com certeza. Hudson, hoje você graças a Deus, né, você é artista da Royal Global, da Silverstein e da marca Reed, né? Fala como é que foi essa oportunidade, se você foi convidado e tudo mais aí, como é que surgiu essas parcerias para você, que tipo de trabalho você vem desenvolvendo através disso? Sim, eu também fui artista da Devon Burgani, né? Sim. E quando eu estava artista da Devon Burgani, me abriu muitas portas, né? Porque eu divulguei muita marca, né? Ajudei muita gente a comprar seu instrumento. Por exemplo, vários alunos meus, que eu também ensinei no Pronatec, nesse meu tempo de 2014 a 2017, né? Sim. E é um instrumento que é muito acessível, né? E brasileiro. Então isso me deixava muito alegre e feliz, né? E pude conhecer várias pessoas também. Tinha muitas gravações minhas, né? Assim, em 2015, eu acho que gravei o Widman no festival lá da Paraíba, ao vivo, assim. Então, esse Widman me rendeu muita coisa bacana, né? Porque, assim, o Márcio, que é artista da Devon, ainda está lá em Portugal, que é um colega, né, amigo lá de Lisboa, já estava falando aí, teve a prova da Devon Burgani lá em São Paulo, né? Que eu lembro que eu me ferrei na prova, bicho, porque... Não é desculpa não, viu, pessoal? A galera super bem, mas eu me ferrei bacana, porque eu fui tocar e o ar-condicionado tava caindo em cima de mim, assim, na hora da prova. Nossa. Né? E aí, quando eu fui começar... Já começou bem, então, né? Já comecei bem bacana, e a palheta tá horrível, né? Enfim, depois de vários tempos, assim... eu já estava artista da marca, né? Que eu tinha fechado lá mesmo com o Olivan. Ele falou assim, porra, a gente ainda pensou em refazer a prova.
Aí eu disse, bicho, seria ótimo, mas isso já tinha passado um tempo, né? Eu falei assim, Sim. seria ótimo, mas eu acho com total certeza assim que foi bem bacana, foi justa a prova, valeu a experiência, porque a prova, se eu não me engano, desligaram o ar-condicionado só depois da minha vez, sabe assim. Aí foi... É sacanagem, Mas né? eu não me ferrei sozinho, não. Outras pessoas se Sim, ferraram. sim. Uhum. Mas desculpa aí quem tá vendo, quem tava lá, mas é uma experiência. Eu acho que valeu Sim. super a pena. Eu acho que ar-condicionado não é desculpa, não. Você quem tem que estar preparado a lidar com várias situações. Sabe que vai entrar num lugar que tem ar-condicionado ou não? Toma teu tempo. Uma frase que eu vi muito bacana que é assim, cara, se vai fazer uma prova, você quem vai tocar, tá todo mundo sentado esperando você tocar. Se Sim. você precisa de 5, 10 minutos, o tempo é seu. Lógico, não abusa, né? Uhum. Não abusa. Precisa de 1, 2 minutos de uma peça e outra, é aceitável. Vê que vai entrar no ar-condicionado, né? Ajeita aí tuas palhetas, Sim. molha um Se a acústica pouquinho, da né? sala é seca ou também Uhum, tem isso também, né? exatamente. E aí, voltando um pouco, o Márcio, né, a OPC fez um curso, um belíssimo, acho que foi em 2015, que também abriu a prova da orquestra lá de Curitiba, né? Se eu não Acho me que engano, foi. foi isso. 15 ou 2015 16, uma coisa foi assim. 16, foi 16, né? Foi justamente quando a OPC foi para Orlando. E aí eu estava em São Paulo, tinha revisado minhas clarinetas todas, tinha pego Uhum. uns 3 pares da Devon para levar lá para o Clarinete Fest, né? Sim. E aí a gente fez um concerto excelente, assim, que foi uma surpresa enorme para a gente, porque tinha muita gente na plateia, né? E até o Uhum. Richard Stoltzman estava na plateia. Então, foi a gente assim, não olhou para os caras, não olhou para ninguém, mandou a boa, né? Como a gente fala. Certo. Uhum. E aí houve muita repercussão bacana, né? Daí durante a Legal. feira, assim, eu fui muita gente falando bem da Silverstein, de muita coisa bacana, né? O Márcio estava lá. E aí o seu da Silverstein, né? Me convidou para conversar. Aí eu perguntei como seria lá e aí foi acontecendo, sabe assim. Mas houve um convite Show. da parte dele, né? E a marca Sim, também sim. já estava patrocinando a gente desde Poços, em 2016, né? Uhum. Começou me patrocinando a JP e depois e a UPC, né? Então, assim, as coisas Uhum. foram acontecendo, né? Sim. Entendeu? Uhum. E nesse Clarinete Festival em 2016, lá em Orlando, foi aquele que você tocou junto com o Paquito? Não, esse aí foi o do ano seguinte. O nosso concerto Ah. lá em Orlando foi tão bacana, tão legal, que a gente, coisa Uhum. que não acontece, a gente recebeu um convite para ir tocar no outro Clarinete Fest lá na Bélgica, Pô, né? legal. Então a gente, Uhum. assim, o Clarinete Fest, para quem não conhece, você tem que submeter um repertório com gravação, tudo bem bonitinho, né? Assim, sem repertório, pode ser qualquer coisa, né? Em Uhum. vídeo, com boa qualidade de imagem e som, e Sim. texto, né? Assim, o porquê, a motivação, tal. Só que na Bélgica a gente foi convidado a participar, né? Legal Uma isso. outra coisa assim que já deu um Uhum. ban, né? Propiciou muitas coisas boas aí ao PC. E lá na Bélgica foi bem legal, né? Porque a gente fez uma turnê, né? A gente foi antes, a gente tocou em Terná, e na cidade lá do Bart Piquet, que era um dos organizadores do festival, regente numa cidade lá, ele quem abraçou a UPC inteira, né? Que Então a benção. gente tocou em umas 3 cidades antes de ir tocar lá no Clarinete Fest, né? E no Uhum. Clarinete Fest eu tive a felicidade com o Bart Piquet de tocar no concerto de abertura do Clarinete Fest à tarde, né? Assim, Uhum. não era a abertura oficial, mas Sim. era uma abertura. Tipo, a abertura oficial, se eu não me engano, foi com o Karl Leister e o Sim. Rossi,
essa galera aí de outro mundo, né? Sim. E eu pude tocar com o Claribel, imagino que era um grupo de referência para o PC, né? Como Sim. solista. Eu, Ah, JP, legal. Joab, né? A gente Uhum. tocou lá e Mas foi bem tocou só bacana. vocês ou todo a OPC? Não, só nós quatro. Faltou Melquiades, só nós quatro e é o Uhum. Claribel. Fomos solistas, né? Uma peça lá dele, Legal. bem bacana para esses quatro e o Claribel. Foi massa, assim. Uma correria danada esse Show. dia. A gente chegou lá em cima do laço. Nossa, posso imaginar. Aí nervosismo só para Mas a gente não teve ajudar. culpa, não. Não teve culpa, só porque era trem, né? Sim, E aí houve a nosso guia tava meio perdido, sabe? Aí acontece, faz parte. acontece, é. Mas Faz deu tudo parte. certo. Uhum, isso é o mais importante. E, Hudson, geralmente o pessoal sempre vem me perguntando, às vezes assim, como é que é preparação para concurso, assim, né? E como tu já contou na tua história, tu fez o concurso lá de Curitiba, né? E tu fez Não, de Salvador também. não. De Curitiba tu não fez? O de Curitiba eu fui para São Paulo em julho, né? Só que Ah, quando eu cheguei uhum. lá em julho, os caras acabaram cancelando, né? Aí eu tive que voltar Puxa. para Natal. Foi uma pena, mas eu tinha me Uhum. preparado bastante, né? Que era clarinete e requinta. Ah, sim. Era- E aí tu fez de Salvador, tu fez só o de Salvador ou tu fez outros também? Eu estava inscrito nesse de Curitiba, o daqui de Uhum. Salvador e outro que abriu no finalzinho do ano, que era o da FRJ, né? Ah, sim. O de Curitiba era clarinete e requinta, o daqui de Salvador era clarineta apenas, e o da UFRJ Uhum. era clarineta e clarone. Eu toco os três instrumentos, né? Sim. Tenho material para os três instrumentos, sempre que Uhum. posso estou estudando, né? Gosto Sim. mais da clarineta porque é o que a gente mais usa. Mas também Uhum. não sou um claronista, nem sou um excelente requintinista, sei lá como é que fala, né? Mas sei Sim. tocar. Consegue se Não defender. toco, consigo me defender. Uhum. É a melhor É, definição. é, a pergunta é a seguinte: geralmente o pessoal pergunta assim, como que foi a minha preparação para passar no concurso da aeronáutica, ou quando eu faço concurso, qual é a minha preparação? Eu queria saber como é que foi a sua preparação para o concurso todos os concursos que você já fez e esse que você passou. Sim, é. Porque concurso é aquela coisa, né? Você Sim, nunca vai passar no primeiro, né? sim. Então já tiveram muitos nãos, seja concurso Uhum. para jovem solista, né? Seja concurso para orquestras profissionais, enfim. Sim. Mas só voltando, acho que teve uma pergunta aí, Emília. Já toquei, Emília. Toquei na Serenata Planeta de Alto. Mozart. É lindo. Uhum. Legal. Tem muita preparação que é basicamente o que eu uso até hoje, usava no Uhum. caso, que ainda uso, né, Sim, assim, até para preparar minhas coisas mesmo, que é a sim. gravação. Você se Uhum. gravar, né? Você acha que o repertório está pronto, vai lá e se grava. Mas seja Show. honesto, Uhum. sabe? Seja honesto. Você tem que gravar o que? Beethoven 6, oitava, os movimentos todos, Brahms 1, 4, o esqueça do Mendelssohn, grava tudo, sem parar, sem dar pausa. Faz como se fosse a Uhum. prova, né? Isso Legal. vale muito a pena, porque te põe numa situação já fora, né, da tua zona de conforto. Sim. E quanto mais você poder se colocar nessa situação, menos você vai sofrer na hora da prova, porque até na hora da prova Uhum. você tem um pouco de angústia, né, assim. Mas é bom a sensação. Nunca vou dizer que o nervosismo acaba, né? Mas sempre Uhum. tem um pouquinho. Porém, você já está mais acostumado, né? Sim. E quando você estudava assim, todos os dias você estudava todos os trechos orquestrais ou você focava, hoje vai ser só Beethoven, hoje vai ser Brahms? No início, sim. No início, eu sempre, por exemplo,
Lembro que também me inscrevi na prova do Teatro Municipal de São Paulo, quando eu estava lá na Geórgia, Sim, em eu 2015. lembro disso, eu E lembro minha disso. preparação para concurso começou justamente lá na Geórgia, né? Em janeiro de Uhum, 2015. Ou seja, não é da noite para o dia que você tem que estudar para sim. um concurso, né? Uhum, Então, se eu fiz, foram 2 anos de preparação, digamos assim. sim. Não 2 anos intensos, os 2 anos direto, mesmo repertório, Uhum, né? Mas o que eu quero dizer é que você tem que pelo menos estar dando uma olhadinha aqui e acolá, sabe? É importante. Até saiu o repertório, né? sim. Mas a minha É. preparação, ela se deu e se dá de acordo com também uma forma de organização de períodos, né? Todo Sim. concurso, a maioria deles, hoje eu caio ou Mozart, o concerto K622, ou Weber, ou o 1 ou Uhum, 2. Né? É um repertório sim. standard que tem que estar nos dedos. Então, eu sempre estava estudando Mozart todos os dias. É uma coisa que eu coloquei na minha cabeça de, Que após o legal. aquecimento, né, para relaxar a tensão, para ver se está tudo fluindo bem, tocar o Mozart, né? Uhum, Então, o Mozart sempre estava muito preparado. É, show. Aí vinham os trechos orquestrais, né? Assim, Beethoven, a parte ali de transição do clássico para o romântico, do romântico para o século XX, né? Uhum, E aí eu podia ir organizando um pouco mais tudo, né? Também que separava legal. um pouco. Sempre você tem que bolar uma estratégia, né? Na hora da Uhum, prova, porque eles escrevem lá Beethoven 6, compasso tal, compasso assim, não sei o que, né? Aí Brahms tal, não sei o que. Você pode colocar uma ordem de estudo, né? Então eu sempre uhum, colocava uma peça tensa, uma peça mais lenta, uma peça tensa, uma peça mais lenta. Esse para estudar, legal. para também não cansar a embocadura, você não perder o teu Uhum, voicing, né? Qualidade de sim. som, tudo isso, né? Estudando um pouco isso todos os dias, depois de eu achar que já estava bacana, então eu ia fazer elas todas para ver a questão de resistência. Então eu fazer muito mais estudos, né? Um tempo para aquecimentos com o Mozart, descansa. Depois voltava lá com os excertos orquestrais, parava um pouco. Depois ia para os métodos, exercícios, né? Parava um pouco também. Depois ia para o Sim. repertório. E aí eu tinha tempo para tudo. Digamos, estudava umas 4 horas, 3 horas, 4 horas por dia e estava o resto Uhum, do dia tranquilo. Só que isso você tem que saber encaixando onde você pode, né? Porque você sim, não tem sim. tempo para tudo. Uhum, Então era basicamente isso, assim. A preparação para uma prova, né? Depois de estar estudando os trechos de ter vencidos, era todos os dias mesmo. Todos os dias. E todos os dias gravando. Todos os dias gravando. legal. Porque Uhum, eu acho que aí no. Eu sempre gravava assim, 7 dias, né? E eu avaliava do primeiro ao sétimo dia como é que foi e o que melhorou e o que não melhorou. E você sempre tem que show. estar avaliando isso, né? Como, Uhum, o porquê, onde. Porque né, são estratégias. Porque uma sim, vez eu ouvi uma frase muito bacana que em um concurso é guerra, né? Aquele que sim. não errar é quem não morre, né? Infelizmente é assim, né? É uma realidade. É uma realidade cruel, né? Porque você ser Uhum, avaliado por um momento é terrível. uhum. Mas é Não é isso. aquela coisa, tipo assim, que o melhor vai passar. É o melhor na hora que vai passar, Isso. né? Exatamente. Uhum, Na UFRN a gente teve um aprendizado muito bacana. Eu defendo muito a UFRN, é de show. onde eu vim, porque Uhum, desde 2010 que a orquestra lá foi reativada, né? A orquestra da universidade. E a partir de 2012 ela começou a ter provas com biombo, entendeu? legal. E o Uhum, repertório dela era sempre muito legal, assim. Era basicamente muita coisa que caía em orquestras, né? Muito legal show. mesmo.
Uhum. Aqui em Santa Maria tem alguns professores que praticam isso. Tipo assim, as provas do semestre, geralmente o pessoal das cordas eles fazem isso. A Sim, prova do semestre, você faz uma peça que você estudou no semestre e um excerto orquestral condizente com aquele período ali e com uma banca, que eu acho que isso é muito importante também, né? Que o sim, aluno já está enfrentando uma banca, já acaba perdendo um pouco do medo, né? sim, com certeza. Assim, a gente vai conversando, eu vou lembrando das coisas, sabe, velho? Eu Sim, tô sim. ficando um pouco mais velho, tem muita preocupação já. Eu sei como é que é Mas isso. só tenho 22 anos, viu, gente? Não, isso é tudo intriga pra eu dizer que eu sou velho aí. Só tenho 22 anos, tá? É isso aí. Mentalmente, né? Aham. Mas o que eu queria dizer é que em 2013 foi um dos melhores anos da minha vida, porque foi o ano que eu mais pude aprender repertório. Show. Quando eu fui porque assim, você vai para a Alemanha, você vai estudar num outro país, Uhum. principalmente na Alemanha, que é outro sistema. Você não vai Sim. aprender técnica, você vai aprender música. Uhum. E aí eu tive o privilégio de chegar lá, não ter, a gente tem até hoje, mas não ter tanta dificuldade técnica, né? Assim, o que me desse eu Show. tocava, sabe? Uhum. De Mozart a Jean-François, né? Show. Então, eu pude aprender muita coisa técnica e principalmente todo o repertório clássico romântico de uma maneira muito intensa, né? Muito Uhum. intensa de verdade. Então, assim, além de o Wolfgang Maia, em memória aí, cobrava muito isso porque era uma semana, cada semana, um repertório diferente. E ai de você se você viesse com o mesmo repertório, né? Sim. Porque, digamos assim, pelo menos um movimento, se fosse um concerto, né? Sim, Ele sim. pedia tudo, queria ouvir tudo. Se você não conseguisse tudo, ele já ficava meio assim, né? Sim. Chateado, todo, né? O alemão ele é muito rígido na hora da Sim. aula. Fora da aula Uhum. é muita amizade quando você Legal. conquista, né? Porque Uhum. eles são Sim. muito até você conquistar. São muito na deles. Mas depois que você quebra o gelo, são excelentes pessoas, assim, todos eles, né? E como todo canto, tem gente Uhum. ruim e também tem gente boa. Sim. E ele cobrava muito, né? Então, assim, eu lembro de ter engolido muita coisa do Schumann, né? Desde a Drei Romans até o Adagio Allegro para trompa, Sim. né? Legal. Todas as coisas do Mozart, todas as coisas dos concertos do Weber, tudo, do Spohr, Brahms, tudo isso, tudo, cada semana uma coisa, né? Uhum. Mas o que mais me deixava uma coisa, né, assim, que a gente não tem, definitivamente não tem, até o ano que eu fui para lá, né? Ou seja, não tinha, era o Uhum. Vorspiel, que a tradução é para tocar, né, assim, a tocar. Sim. E era uma vez por mês. Era um Hum. mini recital para a classe, né? Legal. É. Um alô aí pra galera do Me Leve By, ó. Rapaz, esse bar acontece Oh. muito chorinho bacana, muita coisa boa lá em Natal. Ó. Pessoal Lá de em Natal Natal. aí, ó. É, tem muita gente aí. Uhum. Então, é, esse Forspio era um mini recital para a turma, né? Porque as aulas eram individuais, né? Então tinha muitas. Não, não quis não, Vanderlei. É muito complicado. Tem pouco som, Uhum. na minha opinião. Pelo menos eu tocando, né? Eu já não sou Sim. de soprar muito. Né? Eu não gosto de me cansar. Desculpa, deixa eu me corrigir. Não é que tem Uhum. pouco som, é muito contido, é muito Uhum. redondo, né? Sim. E é muito caro. Antes de ser muito redondo, muito bonito, é um instrumento que é muito caro, o sistema Euler, né? Entende? Uhum. Eu Você nunca vai cheguei a pagar, pesquisar o valor. cara, você não tem ideia. É muito caro. Muito caro. O Vanderlei pode falar aí, ele tem um. Sim, ele tem um. O, tem um. O Yamaha ele fabrica com preço até mais Ah. acessível. Porém, ainda eu acho caro, sabe? Assim, eu não Uhum. disponho dessa grana, né? Sim. Inclusive, quando eu estava lá, o Wolfgang falou assim: você não quer vir fazer o mestrado aqui? Eu disse: quero. Ele, você tem que mudar para o sistema Euler. Eu digo: porra.
Então eu não quero mais, não. Tem que aprender tudo de novo, porque lá na Sim. Alemanha é complicado, né, bicho? Porque, assim, não tem... Você pode tocar super bem no sistema francês, mas você não vai passar numa orquestra. Sim. Não vai. Não vai entrar em orquestra na Alemanha, na Áustria, por ali ao redor. Não vai. Infelizmente. Uhum. E, É inclusive, complicado isso. até uma colega nossa que é do Japão tocava bem pra caramba o sistema francês. E em 2015, quando eu voltei lá para fazer um concerto, né, do Brasil na Alemanha, Sim. ela estava tocando, ela já estava fazendo o mestrado, a gente fez o bacharelado junto, ela estava fazendo o mestrado com o Uller e estava tocando o quarteto dos Fim dos Tempos, né? Do Messiaen. Aí eu digo, Esse ano. tá caçamba, tá tocando isso. Mas também eu lembro que desde aquela época ela já estava começando a estudar, né? Passo a passo, tudo bem, bem bacana, assim. É um instrumento muito bom. Pretendo ainda um dia tê-lo, né? Mas não agora. Primeiro eu tenho que organizar minha vida. Né? Sim. Então, o Vorspiel era isso, né? Assim, era um mini recital para a classe. Você via todo mundo tocando. Muita gente boa, né, da Alemanha, da Espanha, da Itália, sabe? A galera assim... E você falava assim, nossa, o que é que eu estou fazendo aqui? Sabe? Sim. Então... Mas foi muito bom porque quando a gente tocava também era muito bacana porque ele não deixava você tocar, né, se não tivesse legal, né? Então era Show. praticamente você tocava 4 repertórios, 4 músicas, né, inteiras no mês, e ele perguntava, você vai querer tocar o que no Vorspiel? Aí, sei lá, o que você sentisse à vontade, você escolhia. Ele ouvia você tocar com um pianista. No caso, a classe de clarineta tinha uma pianista só para a classe. Legal. Que devorava o repertório inteiro, né? E aí ele ouvia você tocando com ela e dizia assim, dá para tocar. Ótimo. Aí era sempre num sábado, né? Na 007, né? A gente falava a sala da matança, né? Porque todo mundo se ferrava, uma sala difícil, sabe? Sim. Muito, muito... Alfonso tem um comentário. O primeiro clarinete da Sinfônica de Viena Da passou Viana. por isso. Tocava sistema francês e mudou para poder tocar no mercado de trabalho. Exatamente. Valeu, Vanderlei. Abraço. O Herr Brunner, falecido, era o único que tocava com clarineta francesa na Alemanha. Inclusive, era o primeiro clarinetista da rádio de Munique, né? Até se aposentar. Muitos compositores da Alemanha compuseram para ele, se dedicaram as suas obras para ele, né? E eu pude ter aula com esse cara também, e muita gente que fez esse intercâmbio, né? Assim, muito bom mesmo. E nesse Vorspiel, além de você tocar um repertório que você se sentia à vontade, todo mundo, né? Tinham 3 professores de clarinete, o Maia era o responsável, né? Sim. Aí tinha um professor de requinta, que era o Bollinger, e uma professora de clarone, que agora eu não lembro o nome. E aí você tocava todos os repertórios, né, de orquestra, os excertos. Você era obrigado a tocar o Mozart, além do teu repertório. Tocar o Mozart e tocar os excertos de orquestra, né? Então, veja bem. Já era uma pressão, já foi, de certa forma, um aprendizado, uma preparação para qualquer concurso, né? Sim. Então, é uma coisa aí que de repente poderia ser agregada às universidades aqui no Brasil, né? Com certeza. Hudson, já está acabando o tempo aqui, já estamos em 59 minutos já online aqui já. Massa. Já está dando tempo aqui. Eu quero agradecer. Vamos marcar outro dia para continuar esse papo. Muito obrigado. Galera, eu quero agradecer a todos que assistiram e eu digo o seguinte, eu vou baixar essa live e vou postar no meu canal do YouTube. Quem puder, assiste de novo, porque quando eu tive o privilégio de estar nos Estados Unidos, eu aprendi muito com o Hudson, eu levei esse ensinamento para a minha vida e hoje eu estou aí também, o Hudson tem parcela grande disso. Hudson, muito obrigado. Dá um tchau para a galera aí, fala alguma coisa aí e vamos despedir. Galera, massa aí. Brigadão a todo mundo que pôde aí comparecer, né? E, infelizmente não dá para contar
tudo que aconteceu, tudo que acontece em apenas